Paz, queridos, boa noite. Estamos iniciando aqui ao vivo o nosso culto carismático e queremos, nesse momento, orar para que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Eu espero sinceramente que essa palavra possa edificar a sua vida e lhe fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, entregar a Ti as nossas vidas, as nossas famílias. Queremos entregar a Ti esse momento de reflexão da Tua palavra. Esteja falando, Senhor, aos nossos corações, ministrando as nossas vidas através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, nos fortalecendo e nos ajudando, Senhor, a enfrentarmos e vencermos os desafios diários da vida. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe cada um. Nós vamos ter um momento de reflexão na palavra do Senhor e no livro de Números capítulo 13, nos versículos de 1 a 3 e 17 ao 33. Números 13, de 1 a 3 e 17 ao 33. Amém? Diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Nós vamos agora pular para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Senai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar chamou o vale de Escol por causa do cacho de uvas que ali cortaram os filhos de Israel. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra
é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Bem-vindos aí, Gilmere, o Edson, Carminha, Clebson, todos que estão já chegando. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor esteja ministrando nossas vidas através da Tua Palavra. E que sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Irmãos e irmãs, Josué foi um filho espiritual e discípulo de Moisés. Ele se chamava Oséias, que significa em hebraico salvação. E Moisés mudou seu nome para Josué, que também significa em hebraico salvação. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras em Êxodo, capítulo 17, versículo 9, quando é ordenado por Moisés para escolher homens e lutar contra Amaleque e o seu povo. E nessa ocasião, enquanto o braço de Moisés esteve levantado, Josué prevaleceu. Por isso, Arão e Ur, nesta guerra, sustentaram o braço de Moisés no alto, até que Amaleque e o seu povo estivessem derrotados a fio de espada nessa guerra. E calcula-se que nesse tempo da conquista da terra prometida, diz aqui que Josué já estava velho e avançado de idade. E calcula-se que ele tinha cerca de 40 anos quando o êxodo começou, e passou mais 40 anos no deserto. Provavelmente ele tinha cerca de 80 anos quando começou a campanha para a conquista da terra prometida, e viveu mais 30. Portanto, Josué morreu com 110 anos de idade. Diz que Israel serviu ao Senhor durante todo o tempo da vida de Josué, e dos anciãos que viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam das obras que o Senhor tinha feito em Israel.
O que é que aconteceu aqui nessa circunstância? O povo estava aqui para entrar na terra prometida. Eles iam entrar na terra prometida já aqui para tomar posse da terra prometida de fato. E o que aconteceu é que Moisés, ele enviou 12 homens, um de cada uma das 12 tribos, e diz aqui que esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Isso quer dizer que eles tinham uma liderança, eles se destacavam entre os demais como líderes, como influenciadores, e esta é a razão principal que eles foram chamados para isso, não é? Provavelmente Deus havia dado a eles uma capacidade maior, não é? E principalmente de influenciar o restante do povo, porque se o líder compra a ideia e segue adiante, o povo segue junto. Então Moisés pegou os 12 principais líderes, né? Um de cada uma das 12 tribos de Israel, paz o Senhor, Cleide, Clebson, um de cada uma das 12 tribos de Israel, e enviou-os a espiar a terra prometida. Qual era o propósito disso aqui? Era observar e relatar para Moisés como é que era a terra prometida, como é que era o povo que vivia lá, e se a terra era boa para produzir fruto, ou se era estéril, se o povo que habitava lá era muito ou pouco, era forte ou fraco, se eles habitavam em arraiais ou em fortalezas. Ele diz aqui que era para trazer, se a terra era fértil ou estéril, que era para trazer o fruto que encontrasse lá na terra, né? E essas informações aqui eram para que fosse traçada uma estratégia para entrar nessa terra, vencer uma guerra contra o povo que estava lá e possuir essa terra que o Senhor havia dado. Deus havia dado ao povo de Israel. Mas é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque Deus, olha aqui, versículo 2 do capítulo 13, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O próprio Deus falou para Moisés: eu vou dar essa terra para os filhos de Israel. Se Deus determinou isso, está determinado. O povo de Israel iria possuir essa terra. Nenhum inimigo, por mais forte que seja, iria impedir o povo de Israel de possuir essa terra, porque Deus falou que ia dar, e a vontade de Deus ninguém impede. A própria palavra afirma: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir Deus agir. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz. E não há empecilhos, não há obstáculos, não há nada difícil para Deus. Amém? A palavra, Carminha, é Números. Nós lemos Números do capítulo 13, Números capítulo 13. Pode ler o capítulo todo, viu? Mas na nossa leitura aqui, nós pulamos do versículo 4 ao 16. Do 4 ao 16 a gente pulou, só por uma questão de tempo mesmo, só para ficasse mais enxuto o tempo. Mas
Pode ler o capítulo todo. Nós vamos refletir sobre o capítulo todo. Números capítulo 13. Amém? Então Deus falou que ia dar. O que Moisés queria saber era qual era o grau de dificuldade que eles possivelmente teriam para que essa palavra se cumprisse. Mas essa palavra ia se cumprir, porque Deus falou: eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. Amém? Portanto, muitas vezes nos deparamos com situações da nossa vida e até cremos que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos dar algo, não é? Uma bênção, mas muitas vezes deixamos de tomar posse dessa palavra e passamos a olhar para as circunstâncias. Deus vai me dar isso aqui e aquilo outro. E quando nós olhamos para as circunstâncias, nós passamos a ver as impossibilidades. E quando nós olhamos para as impossibilidades, muitas vezes essas impossibilidades nos fazem desanimar, perder a fé e desistir, achar que Deus não vai dar nada. Mas de fato nós devemos segurar na palavra. Quando Deus afirma algo, que Ele vai fazer algo, de fato Ele vai fazer. Agindo Deus, quem impedirá? E a resposta a essa pergunta é: ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz, e ponto. Amém? E o que aconteceu aqui nessa circunstância? Eles foram espiar a terra. Eles observaram e fizeram uma espécie de relatório de tudo o que estavam observando nessa terra. Esses 12 líderes, como diz aqui o versículo 3, que eram cabeças de cada uma das 12 tribos de Israel. Só que durante a observação, voltou. Durante a observação, eles provavelmente, conversando entre si, expressaram pessimismo para a conquista dessa terra. E esse grupo dos pessimistas eram a grande maioria. Você imagina num grupo de 12 pessoas escolhidas a dedo para observar uma situação, analisar uma situação e trazer informações sobre essa observação, sobre essa análise, para que seja tomada uma decisão a partir dessa observação e dessa análise. Dos 12, 10 voltaram completamente desanimados em tomar essa terra que Deus já tinha prometido dar aos filhos de Israel. Vejam que situação. Tinham 12 homens, mas 10 chegaram à conclusão de que não dá. Nós não vamos adiante. Vamos desistir dessa ideia. Deus falou que ia dar essa terra, mas eu acho que na cabeça desses 10 homens é como se fosse assim: Deus deve estar ficando louco, Deus deve estar ficando maluco. Como é que Deus fala uma coisa dessa? Não há a menor condição.
Porque como ser humano, muitas vezes deixamos de olhar para o poder de Deus, para o que Ele pode fazer, e que não há impossíveis para Ele, e passamos a olhar para as circunstâncias, para as possibilidades, e passamos a analisar, olha, por causa disso, disso e disso, chegamos à conclusão que não dá. Se fosse algo humano, uma iniciativa humana, sem que Deus houvesse falado nada, eu até poderia concordar que essa decisão deveria ser tomada por votação em maioria. Mas Deus já tinha falado, Deus já tinha dito: eu vou dar essa terra ao meu povo. Como é que essa turma toda disse não? Não, nós não vamos adiante. Não vamos adiante porque não vai dar certo, a gente não tem a menor chance. Dos 12, 10 disseram isso. E só 2, Josué e Caleb, foram os únicos que continuaram firmes, mesmo observando os obstáculos, as dificuldades, as circunstâncias contrárias. Eles disseram: vamos adiante, vamos lá, vamos subir e vamos possuir essa terra. E muitas vezes na nossa vida é assim também. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, deveria seguir, mas quando olha para as impossibilidades, para as circunstâncias, age como esses 10. Desiste sem tentar. E pior do que a vergonha da derrota é a vergonha de não ter lutado, de desistir sem tentar. Muitas vezes até a gente se vê no meio, cercado de pessoas que olham tudo sob a ótica negativa e tentam nos contaminar com isso. Eles observaram tudo, eles chegaram às conclusões deles que não ia ter como entrar nessa terra, eles estavam já de posse dessa palavra negativa, de desistir, de derrota, e eles voltaram então para relatar a Moisés tudo o que eles haviam visto e a conclusão que eles tinham chegado sobre a possibilidade de tomar essa terra, de possuir essa terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel. Depois de 40 dias caminhando lá, e eles fizeram todas as observações e eles começaram a relatar a Moisés. Notem que o texto que fala que eles começaram a relatar, não me parece que Josué e Caleb está dizendo muita coisa aqui não, é o grupo dos 10. Ele diz: a terra que nós fomos, realmente ela mana leite e mel, é uma terra realmente assim fantástica, é uma terra fértil, maravilhosa, tudo que planta nela dá. E ninguém que estiver possuindo uma terra dessa vai enfrentar dificuldades de alimentação. Ele disse: esse aqui é o fruto dela. Eles escolheram um cacho de uva que, para não danificar o cacho, de tão grande que era, eles amarraram esse cacho numa vara e 2 homens voltaram carregando esse cacho amarrado numa vara. 2 homens segurando um cacho de uva. Você já viu um cacho de uva tão grande assim?
Então ele está dizendo, ó, esse aqui é o fruto dela, o fruto é maravilhoso, é uma terra fantástica, é a terra dos nossos sonhos. Ele disse, porém, versículo 28, estão comigo aí acompanhando? Ó, o povo, porém, a terra é maravilhosa, o fruto é maravilhoso, é tudo maravilhoso, porém, o povo que habita nessa terra é um povo poderoso. Até aí, era um relatório coerente com o que Moisés havia pedido. Verifica lá se o povo dela é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Ele diz, ó, o povo que habita lá é poderoso. As cidades são grandes e fortificadas. Até aí era relatório do que Moisés havia pedido. Verifica se eles habitam em arraiais ou em fortificações. Se as cidades são grandes ou pequenas. Ele disse, não, as cidades são grandes, muito grandes, e são como fortalezas. Ele disse também, nós vimos lá os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, que habitam nas montanhas, os cananeus que habitam ao pé do mar ribeiro. Ele falou de cada tipo de povo em cada lugar que habita da terra. Quando eles disseram isso, eles já estavam começando a passar um relatório negativo. Até aí eles disseram o que Moisés havia pedido, mas eles iam começar a dizer, não tem como, não dá, não tem a menor chance da gente ganhar essa guerra, da gente possuir essa terra. As impossibilidades são muitas, porque eles estavam olhando só para as circunstâncias e não estavam olhando para o poder de Deus. Então Caleb percebeu e já sabia dessa história toda, claro, porque eles caminharam, eles estavam juntos durante 40 dias, e nesses 40 dias, muito provavelmente, eles compartilharam entre si as percepções de cada um, e que os 10 estavam concordando que não tinha como entrar nessa terra. O que acontece? Caleb então interrompe, diz a Bíblia aqui que ele fez calar o povo perante Moisés. Ele mandou todo mundo calar e interrompeu com uma frase de coragem, dizendo assim, olha, eia, como se fosse um grito de guerra, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa é uma palavra de fé de Caleb, que junto com Josué foram os dois únicos que voltaram desse tempo de expiação, de espionagem lá, decididos a possuir a terra que Deus havia prometido para eles. Quando Caleb disse isso, muito provavelmente ele estava querendo fazer mudar a opinião desses 10 aqui, dizer assim, pessoal, não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para as dificuldades, vamos possuir essa terra porque Deus prometeu. Vamos adiante que nós vamos prevalecer. Os homens, porém, que tinham ido com ele, versículo 31, eles disseram, não podemos. Vejam bem, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte que nós. Não importa, porque Deus faz do fraco forte. Se Deus determinou, se Deus mandou, não importa se é fraco, o fraco vai vencer o forte, porque Deus determinou. Vejam a história de Davi. Davi era o menor dos seus irmãos, o menor da sua casa. Ele era o mais magrinho, o mais franzino. Era um filho que o pai não olhava para ele, não via nele um guerreiro. Tanto é que quando foi preparar os filhos para a guerra, para enfrentar Golias, o pai de Davi mandou 2 dos seus irmãos lá, mas não mandou Davi, porque ele não olhava para Davi como alguém valente, como alguém corajoso,
como alguém guerreiro. E ele de fato não tinha nenhuma aparência disso, nem força, nem porte físico, nem nada. Mas Deus era com ele. E Deus fez Davi prevalecer contra o mais forte e mais poderoso guerreiro daqueles dias, o gigante Golias. Porque quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Não importa os obstáculos, os empecilhos, as dificuldades, as circunstâncias. Não importa se é fraco, lutando contra um forte. Se Deus quer, o fraco vai vencer. Amém? Então, diz o pessoal, os restantes da turma, disse assim: não poderemos subir, porque aquele povo é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, eles inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Inflamaram aqui, quer dizer, é um ato de descrença, que difamava as habilidades e o poder do Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: não acreditem que a gente vai prevalecer. Não, a gente não tem condições nenhuma. E ele diz aqui, olha, são homens que devoram os seus moradores, e todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura. Ele disse: os homens que tem lá são gigantes. E o interessante é que no versículo 33 ele diz: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Eles não sabiam, mas eles já chegaram a essa conclusão. Eles já chegaram a essa conclusão. A conclusão que eles chegaram é: o povo lá é muito forte e poderoso, nós não temos como prevalecer contra eles, eles são mais fortes que nós, não há a menor condição de a gente possuir essa terra, as pessoas que estão lá são gigantes, e nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também eles lá enxergam a gente como um gafanhoto. Isso quer dizer, é como se fosse assim, se na linguagem popular, como se ele estivesse dizendo assim: olha, é como se a gente fosse uma formiga para eles. Eles vão acabar com a gente assim, facilmente. E o que é que a gente aprende com tudo isso, irmãos? Que aqui há algumas características daqueles que não provam as bênçãos de Deus, porque Deus tem bênçãos para a nossa vida. Ele prometeu nos abençoar, mas tem gente que prova das bênçãos dele e tem gente que não. E quais são as características daqueles que não provam as bênçãos de Deus? Primeira é a incredulidade. A incredulidade é um pecado. Ele diz aqui, a falta de fé faz o ser humano ser pessimista, ser negativo. O que é que esses 10 homens estavam dizendo? Dos 12, o que é que 10 estavam dizendo? A imensa maioria, a esmagadora maioria, mais de 90%, estavam dizendo: nós vamos morrer. Não vai dar certo. Mais de 80%, 85%, nós vamos morrer, não vai dar certo, não vamos conseguir. Mas para avançar espiritualmente, em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, as promessas de Deus para as nossas vidas, precisamos ter fé. Crer que vai dar certo. Não olhe para as impossibilidades, não olhe para os obstáculos, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Creia que vai dar certo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Resta saber se Deus prometeu mesmo.
Porque às vezes a gente está achando que Deus prometeu algo e Deus não prometeu. Mas se Deus prometeu, não há quem impeça a promessa de Deus se cumprir. Porque a descrença nunca vai nos fazer ver além das dificuldades. Quem não tem fé só enxerga a dificuldade, só enxerga o obstáculo, só enxerga o negativo. Aquele que não tem fé, ele vai ver a cidade com muros e gigantes, ele não vai ver possibilidade de romper isso. E como que esse povo conseguiu reagir tão mal, mesmo ciente de que Deus havia prometido a eles? É que muitas vezes a racionalidade humana quer passar por cima da fé. É a razão acima da fé. A gente observa, analisa, racionalmente falando, diz assim, não dá. A gente pode chegar à conclusão e dizer assim, aos olhos humanos, impossível. Não tem jeito. O pensamento humano acha que é incapaz de vencer gigantes. Mas se Deus determinou que nós vamos vencer gigantes, nós vamos vencer gigantes. Mesmo não sendo gigantes. Mas o Senhor é maior do que qualquer gigante. E vai fazer cair todo e qualquer gigante que se oponha à vontade dele. Amém? O negativismo é contagioso. Talvez desses 10 que estavam decididos que não tinha possibilidade disso acontecer, nem todos iniciaram assim. Talvez iniciou em 5 e os outros 5 contaminou os outros 5. Os primeiros 5 contaminaram os outros 5. Não fique perto de pessoas negativas. Pessoas negativas, elas não vão alcançar as promessas de Deus, porque elas sempre vão olhar para as impossibilidades, para as dificuldades, e vão acabar desanimando e desistindo. O negativismo é contagioso. Mas de milagre em milagre, o povo de Deus foi caminhando no deserto sob o comando de Moisés. O Senhor nunca deixou o povo todos os dias no deserto, nunca deixou um dia só de demonstrar o seu amor, o seu cuidado por aquelas pessoas. Nunca faltou alimento, água, cura, milagres. Eles já tinham presenciado o milagre de Deus na travessia do Mar Vermelho. E ali foi uma circunstância que, aos olhos humanos, não havia nenhuma possibilidade deles saírem de lá vivos ou escravos. Ou eles iam voltar a ser escravos, ou eles iam morrer. E Deus, mesmo assim, continuou abençoando e cumprindo as promessas dele na vida do povo. Mas os incrédulos, eles são verdadeiros assassinos de sonhos. Os negativos. E Deus quer realizar as promessas dele na nossa vida. Creia, tome posse e continue firme no caminho do Senhor. Amém? Outro fator
que é uma característica daqueles que não provam as bênçãos de Deus, é o medo doentio. Porque o medo é um fato da vida, o medo até certo ponto é saudável. Quem não tem medo de nada é um doente da mente, porque tem várias coisas que é normal a gente ter medo. O medo é um sentimento comum, mas o medo não pode nos paralisar. Quando o medo nos paralisa, isso nos impede de continuar e de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Como nós já falamos aqui, pior do que a vergonha da derrota é a vergonha de não tentar, de não ter lutado. O medo faz a gente paralisar, e o medo exagerado. Portanto, o apóstolo João diz na sua primeira carta que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando nos sentimos amados por Deus, Ele tira esse medo de nós e nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida com coragem. Amém? Portanto, seja corajoso e não medroso ou corajosa. Amém? Vocês estão tão caladinhos aí? Nem irmão Socorro fala nada. Estou vendo que a irmã Socorro está por aí já. Terceiro lugar, as coisas que o que pode, características daqueles que não provam a bênção de Deus. A terceira característica é a falta de identidade. E falta de identidade gera complexo de inferioridade. Existe um padrão no mundo, na sociedade, de bonito, e das pessoas serem valorizadas pelo que têm, porque bens materiais, roupas de marca, para muita gente tem mais valor que caráter. E tem muita gente do meio cristão indo por esse caminho. Elas não sabem quem elas são, mas elas querem se afirmar diante dos outros através das coisas que fazem ou das coisas que possuem. Você percebe que uma pessoa ela tem essa visão. Quando você vai conhecer ela quer saber qual é a sua profissão, como é que é a sua vida. Na verdade, ela quer saber se você tem ou se você não tem recurso financeiro. Mas o mais importante não é o que nós temos, mas é quem nós somos. O valor do ser humano não está na quantidade de bens que ele possui, mas na integridade dele, no caráter. Quem nós somos? Quem você é? Independente do que tem ou não tem, quem você é? Você é uma pessoa verdadeira? Você é uma pessoa honesta? Você é um servo de Deus? É um filho de Deus? Você ama o próximo como a si mesmo? Você tem buscado andar em humildade? A falta de identidade gera complexo de inferioridade. Quando eu não sei quem eu sou, eu me acho menor. Eu me acho inferior. Eu começo a me comparar me comparar com o outro e fico, poxa, aquele, a hienazinha do desenho animado. Ó vida, ó céus, ó azar, tudo dá errado na minha vida, estão todos contra mim, nada dá certo, e é a minha sina. Tem gente que é assim. E vive se lamentando com um complexo de inferioridade. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Pessoas que têm complexo de inferioridade têm sérias dificuldades de superação, de vencer obstáculos, de seguir adiante, de conquistar as bênçãos e as promessas que Deus tem para a vida dela. Complexo de inferioridade, falta de identidade nos priva de viver as promessas de Deus. Eles não tinham a noção de que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Mesmo que eles fossem fracos e o povo lá fosse forte, mesmo que eles fossem pequenos e o povo lá fosse grande, mas o Deus Todo-Poderoso estava com eles, e eles eram amados de Deus. Deus havia prometido dar a terra ao povo. A falta de identidade faz a gente viver como coitadinho, cabisbaixo, sem esperança na vida, sem ânimo. Como eles disseram nesse texto aqui, os próprios espias, que eram líderes entre o povo, éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Era assim que eles se enxergavam, e precipitadamente eles já achavam que o povo dessas terras também achavam isso deles, sem nem ter perguntado. E mesmo que perguntasse, eles dissessem que sim, não importava, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles e tinha prometido a eles essa bênção. Quantos de nós estamos há anos na igreja e não sabemos quem nós somos em Deus? O que a Bíblia afirma sobre você, sobre mim, como servo de Deus? O que é que a Bíblia afirma sobre Deus em relação a nós? O que Deus pensa ao meu respeito e o que Deus pensa ao seu respeito? A partir do momento que você tiver ciência de quem você é, que você estiver firmado na sua identidade, de que você tem valor, que você possa se amar, se valorizar e perceber quem nós somos diante de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus prometeu para nós, quais são as promessas na Bíblia que nós devemos e podemos tomar posse. Quando a gente começa a ter ciência disso, apesar da nossa natureza pecaminosa, das nossas fraquezas, nós vamos crer e vamos ser cheios de ânimo e de esperança de que Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida. Amém? E nós vamos avançar. Outra coisa que é característica daqueles que não provam as bênçãos de Deus é a desobediência. Deus já tinha falado que eles deveriam ir lá e possuir essa terra. Se Deus mandou, eles tinham que cumprir. Deus já tinha determinado. E eles disseram: nós não poderemos ir. Eles desobedeceram. E quando a gente anda em desobediência, a gente não vive as promessas de Deus para a nossa vida. Agora, como é que a gente faz para conquistar essas promessas de Deus para a nossa vida? Viver essas promessas de Deus? Primeiro, andar em fé. Como eu já falei aqui, Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós não podemos ver. Nós precisamos ter fé e crer que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Segundo,
é estar firmado na sua identidade. Não fique com baixa autoestima, não fique se achando que não sabe, que não pode, que é feio, que é pobre, que não sei o quê. Não fique se achando assim, se dê valor. Sabe uma coisa que eu descobri na vida e aconselho todo mundo que eu tenho a oportunidade, que vive uma crise de inferioridade e baixa autoestima, que as pessoas só dão valor a quem se dá valor. Isso é um princípio de vida. Eu gosto muito de aconselhar as mulheres assim, principalmente aquelas que estão procurando um marido. Enquanto a mulher não se dá valor, ela não encontra um homem que dê valor a ela. Mas isso se expande a vida como um todo. Quando a gente se valoriza, quando a gente se ama, é porque estamos cientes da nossa identidade, do nosso valor, de quem nós somos, do valor que Deus nos dá. E aí sim, somos capacitados por Deus para não desanimar, não desistir, seguir adiante mesmo diante dos obstáculos e adversidades do caminho. Terceiro lugar, obediência. Mesmo que você ache que não vai dar certo, mesmo que racionalmente a sua racionalidade queira atrapalhar a sua fé, obedeça. Se Deus mandou, faça, mas faça torcendo para dar certo. Faça com o seu melhor. Mesmo que seja contra a maioria. Nesse caso aqui, a maioria estava errada. A maioria estava fora da vontade de Deus. Dos 12, 10 disseram não, 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 não. E só 2 disseram vamos lá. Às vezes a gente se encontra assim numa minoria, mas não importa. Porque um com Deus é maioria. Se você está do lado do Senhor, da vontade do Senhor, não importa se está a torcida do Flamengo todinha dizendo que não. Mas siga adiante. Amém? E quarto lugar, característica daqueles que vivem as promessas de Deus é a paciência. Não seja impaciente, porque a impaciência faz com que a gente se precipite e tome os atalhos da vida que vão descambar nos precipícios. Depois de passar 40 anos peregrinando no deserto, foi depois disso que as muralhas de Jericó caíram. E Deus cumpriu com sua promessa. E de fato esse povo possuiu essa terra de Canaã, que mana leite e mel. Às vezes não é na hora que a gente quer. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas precisamos ter paciência. Amém? Amém. E em último lugar, nós precisamos ter visão. Nós precisamos enxergar além das circunstâncias, além da realidade que nos cerca, pela fé, e enxergar o que Deus está fazendo e irá fazer na nossa vida. Precisamos ter essa visão. O que Deus tem para mim e para a sua vida nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, nos próximos 20 anos. Sonhe, planeje, ore por isso,
Busque ouvir a Deus sobre o que Ele tem para a sua vida. E quando Deus nos dá essa visão, o que Ele tem para a nossa vida, e o que Ele quer de nós, e qual é o nosso posicionamento diante disso, que nós ouvimos dEle, não importa os obstáculos e as dificuldades, nós vamos persistir em direção a esse alvo, até que Deus cumpra o que Ele tem para a nossa vida. Amém? Foi assim que Josué dirigiu o povo para a terra prometida e se tornou um grande líder, sucessor de Moisés. Ele e Caleb foram os dois únicos desses líderes que tomaram posse dessa promessa e disseram: não importa os obstáculos, não importa as dificuldades, não importa se eles são gigantes, não importa se nós somos menores que eles, nós vamos possuir essa terra. Portanto, não fique se achando menor, que não pode, que é como um gafanhoto. Esse texto ele fala sobre a síndrome do gafanhoto. E muita gente tem essa síndrome, viu? Fica se achando um gafanhoto, fica se achando o feio, fica se achando o burro, fica se achando que não pode, fica se achando tudo de ruim. E isso paralisa e faz com que essa pessoa não continue caminhando em direção a viver os planos e as promessas que Deus tem para a sua vida. E por fim, a vida eterna. Mas antes da vida eterna chegar, depois da nossa morte na glória, nós provaremos ainda aqui bênçãos que Deus tem para nós, promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Conta-se uma história de que 3 árvores foram plantadas juntas numa floricultura, e elas estavam conversando. Elas eram ainda umas mudinhas, né? Eram pequenininhas, estavam conversando sobre qual seria o destino de cada uma delas. E uma disse assim: eu quero ser uma árvore bem grande, com madeiras fortes, e ser transformada num navio, uma embarcação grande, que possa cruzar os oceanos e conhecer o mundo inteiro, e cheio de pessoas bonitas, famosas, ricas, passeando nesse navio. A outra árvore, ela disse assim: eu quero ser transformada num baú de tesouro. E esse baú é bem bonito, com tampa, com tranca, e seja colocado nesse baú muito ouro, pedras preciosas. Eu disse: eu vou ficar muito feliz se a minha madeira servir para criar um baú, e nesse baú ficar cheio de pedras preciosas. A outra árvore, ela disse: eu não queria nada disso aí que vocês estão desejando, não. Eu não sonho com coisas grandes demais. Eu só queria ser plantada no alto de uma montanha, para que quando as pessoas olhassem para mim, se lembrassem de Deus. A primeira árvore, ela foi comprada por uma pessoa que criava animais, um criador humilde,
pobre, tinha poucos animais. Ele fez dela então um coxo para os animais ali comerem. Depois esses animais morreram e aquele coxo ficou ali abandonado durante muitos anos, e aquela árvore, muito triste, porque tinha se tornado um coxo de animais, ela desejava se tornar um baú de tesouros, e ela então estava se lamentando, até que certo dia uma mulher grávida, uma moça grávida, junto com o seu noivo, se aproximaram daquele local onde os animais haviam vivido, e uma criança, um bebê recém-nascido foi colocado naquele coxo de animais, e aquela árvore então percebeu que estava ali abrigando, acolhendo, portando o maior tesouro que já havia existido na história da humanidade nessa terra, o próprio Filho de Deus. A outra árvore, então, ela desejava se tornar um transatlântico, um navio onde pessoas ricas, famosas, bonitas, pudessem viajar e conhecer o mundo todo nela, mas ela foi comprada por um pescador pobre que transformou ela num barquinho pequenininho de pesca. E certo dia, então, ela se viu ali com um homem que estava pregando em cima dela, e depois ele mandou que os pescadores lançassem a rede, e aquele barco se encheu de peixe. E aquela árvore então percebeu que estava ali sendo um instrumento para que a pessoa mais importante da história da humanidade, mais poderosa da história da humanidade, pudesse fazer a obra de Deus, e ela pudesse ser esse instrumento. A terceira árvore, então, ela foi cortada e foi abandonada, as toras dela, num galpão, e ela ficou muito triste, porque ela foi esquecida muitos anos nesse galpão, e ela não cumpriu com aquilo que ela gostaria de ser uma árvore que fica em cima de uma montanha, para quando as pessoas olhassem para ela, lembrassem de Deus. Certo dia pegaram as toras daquela árvore e pregaram uma na outra em formato de cruz, e aquelas duas toras foram carregadas por um homem que estava sendo espancado, ensanguentado, e depois esse homem terminou sendo crucificado nessas toras. E hoje todos que olham para a cruz lembram-se de Deus. Essas são as histórias dessas três árvores, a parábola das três árvores. Assim como essas três árvores, elas tiveram um destino muito melhor do que elas esperavam. Mas no meio do caminho, elas ficaram tristes, amarguradas, frustradas, porque elas achavam que o sonho dela não tinha acontecido. Mas Deus fez algo muito melhor. Por isso nós devemos crer e confiar que Deus está escrevendo a história dele na nossa vida, e que devemos tomar posição, a postura, como nós refletimos aqui, para que os planos e as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, que possamos viver as promessas e os planos que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, e especialmente pelo exemplo de coragem, de fé, de obediência, de identidade, de autoestima de Josué e Calebe,
que não se deixaram influenciar pelos outros 10 espias, que foram desobedientes, incrédulos, medrosos e se achavam inferiores, menores, olharam mais para as impossibilidades do que para o teu poder e deixaram de confiar no Senhor, que o Senhor iria cumprir com a sua promessa, mesmo diante dos obstáculos e as dificuldades daquela situação. Nos ajuda a sermos como Josué e Caleb. Nos ajuda a termos esse posicionamento, essa postura, Pai, de fé, de coragem, de ânimo, de esperança, de obediência, de autoestima, de sabermos quem nós somos em Ti, o que a palavra do Senhor afirma sobre nós, o que o Senhor pensa de nós, para que possamos, animados, cheios de esperança, continuar caminhando, perseverantes, até que venhamos a alcançar os planos e as promessas do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite, nos fortaleça e nos ajude a continuarmos firmes no Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe cada um. Nesse tempo de pandemia, nossos cultos estão sendo online até hoje. No próximo domingo já iremos retornar aos cultos presenciais, com algumas restrições. Acima de 60 anos, de 60 anos para cima não vai poder, e de 10 anos para baixo também não irá poder estar presente nos cultos, por determinação do governo do estado aqui de Pernambuco. Todos devem estar usando máscaras durante todo o tempo da celebração, e não pode haver nenhum tipo de aproximação por parte de ninguém, sempre mantendo o distanciamento. Dispositivos de álcool em gel serão colocados também. Amanhã nós estaremos fazendo isso, para que todos possam fazer uso, né? E as demais orientações também nós vamos passar tanto nas redes sociais como nos grupos de WhatsApp. Amém? E vamos esperar que esse tempo passe e que até melhore essas restrições, que não sabemos até quando ficará nessas restrições dessa forma que está. Iremos começar. O número máximo de pessoas vai ser até 40 pessoas para a nossa paróquia. Por determinação do governo, é 30% da capacidade máxima do templo. Então, até 40 pessoas nós vamos poder colocar lá para participar dos cultos presencialmente, e continuaremos transmitindo os cultos também pelo Facebook e publicando também no YouTube. Amém? E aqueles que desejarem entregar seus dízimos e ofertas poderão fazer isso através de transferência na conta da igreja do Banco Itaú, que também está divulgado na página do Facebook e Instagram e também no nosso grupo do WhatsApp. Amém? E faça isso com alegria, com gratidão, como um senso de compromisso que cada cristão, cada irmão e irmã deve ter, de contribuir com a obra do Senhor, para que não falte nada na obra do Senhor, para que a obra do Senhor seja amplamente suprida e continue frutificando e ampliando cada vez mais os frutos para a glória de Deus. Amém? Abraço grande em cada um, Deus abençoe grandemente, paz, boa noite, obrigado pela companhia, pela presença de vocês. Amém.